Bom dia, boa tarde, boa noite para você, querido empreendedor. Eu sou a professora Dora e estamos aqui para mais uma aula da disciplina de controles de gestão, onde eu irei trazer mais um exemplo de controle para usar como aliado para a gestão da nossa empresa. Então, hoje eu trouxe o controle de bens do ativo imobilizado. Antes da gente falar sobre a importância de controlar esses bens, nós temos que identificar certas características presentes desse bens de ativo imobilizado. Como que a gente define eles de fato, O que se encaixa nessa categoria? Então, primeiro, ser de propriedade da empresa. Por que eu digo isso? Vocês verão nas próximas características, que esse bem ele tem que ser de uso exclusivo para a empresa. Então, por exemplo, se eu contrato um carro, aluguel de um carro ali para estar fazendo as vendas dos meus produtos, a gente vai estar utilizando para o negócio, mas o bem não é da empresa, Você não vai arcar com as decorrências de manutenção, não tem aquele compromisso e não faz um investimento grande naquele bem, Você só paga o aluguel e quem se responsabiliza é o dono do carro. Então, a primeira dessas características é ser de propriedade da empresa. A segunda característica, é ter vida útil expectativa, de ser utilizado superior a 12 meses, Porque não faz sentido se a gente tem uma curta duração de tempo ali de um bem ficar monitorando, esse bem fazendo o controle dele, tão criterioso assim. Então, por exemplo, um bem de vida útil curta, por exemplo, papéis que você vai utilizar para o escritório, Você é um investimento, você vai estar, de certa forma, ali gastando, imobilizando um certo capital, porém, você vai consumir esse bem muito rápido. Então, não faz sentido a gente ficar controlando tanto assim, como um bem de ativo mesmo. Outra característica, ser utilizado nas áreas comercial, industrial ou administrativa da empresa, Tem que ser utilizada em benefício da empresa, Então, o carro do dono do negócio que utiliza só para ir trabalhar ali, não utiliza para a empresa, não é bem da empresa, Então, por isso tem que ser um bem ali com direcionamento exclusivo para a empresa. Outra característica, ter potencial de geração de benefícios futuros para o negócio. É bem importante esse ponto da geração de benefício, porque não vale o investimento em um bem de ativo se ele não for beneficiar os processos, as atividades da empresa. Então, outra característica é seu valor, o custo que possa ser mensurado e que seja relevante, Precisa ser um custo relevante para justificar também esse controle. Bens do ativo, A gente diz que ativo é um capital, É algo que a gente tem de posse da empresa, imobilizado, que está ali sem condições da gente ter o dinheiro ali em espécie em si, Um ativo é um bem de capital, porém que ele está imobilizado. Então, para você fazer essa mensuração, tem que ser um valor relevante, Não pode ser um valor desprezível, assim, digamos, as folhas de papel que eu usei de exemplo, Não tem como você mensurar, não é um valor tão relevante assim. Agora, já um carro, por exemplo, tem um valor bem relevante, certo? Vamos lá. Então, o valor é relevante quando pode afetar decisões futuras da empresa, Por se tratar ali de um valor alto, um valor que impacta ali as finanças da empresa, Você tem que pensar muito bem se vale a pena ou não investir nesse bem, E se é necessário realmente para as execuções das atividades da empresa. Então, portanto, vai variar de empresa para empresa. Mas cuidado, vários itens de valor pequeno podem no final somar um valor grande, Como por exemplo ferramentas. Então a gente tem que ter atenção com isso também. Então segue alguns exemplos, de ativos imobilizados: instalações, edificações, móveis, terrenos,
construções, máquinas, equipamentos, ferramentas, computadores e veículos, né? São todos exemplos ali que se encaixam naquelas características para serem um ativo imobilizado, né? De ser de propriedade da empresa, ter vida útil superior a 12 meses, ser um valor relevante, ser utilizado, né, com fins ali para as áreas da empresa e gerar algum benefício futuro para a empresa também. Então, podem, por serem, né, por que é a importância de a gente cuidar, né, desses ativos imobilizados? Por serem usados, né, no dia a dia da empresa, normalmente são itens que tendem a se deteriorar ou estão sujeitos a roubos, né, mau uso, ficar obsoletos, entre outras questões. Então, a gente precisa estar atento, né, porque como são itens que estão ali sendo utilizados nas áreas mais diversas da empresa, né, são itens que podem impactar no desempenho das atividades e por isso que a gente tem que ter esse cuidado. Né? Então, segue umas dicas, pessoal, na implementação desse controle. Né? Codificar os bens é bem importante para depois você conseguir fazer os inventários, né, de uma forma mais fácil. Atribuir responsabilidades nos gerenciamentos desses ativos, né? Para quem tem mais funcionário, tem um chefe de departamento, então colocar uma responsabilidade em cima de alguém para também, né, ter um cuidado maior com aqueles bens e também que a gente consiga controlar de uma forma mais fácil. Fazer inventários de tempos em tempos, né? Conferir se está tudo certo, se como que tá as condições daquele equipamento, daquele bem, né? Se precisa de manutenção, se precisa ser reposto, se precisa ser trocado. Então, por serem, tem questão também de ter bens, né, raramente utilizados. Então, isso é algo que a gente precisa avaliar, né? Se é algo ali que tem um valor relevante, mas não está sendo tão utilizado, a gente tem que pensar se não vale mais a pena vender, né, esse bem e tá trazendo capital de giro para a nossa empresa. Porque acontece, às vezes, a gente imobilizar algum valor ali importante que vai ajudar na consecução das atividades, no capital de giro, e ele tá ali imobilizado em um bem que a gente raramente usa. Tem que cuidar, né, com questão de bens muito velhos ou usados, né, porque pode afetar o desempenho da empresa, como eu falei. Tem que ver se precisa, às vezes, fazer manutenção ou fazer substituição. E é isso, pessoal. Esse é mais um controle, né, para auxiliar vocês no processo de gestão. Até a próxima aula!